Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz. Minha gratidão mais uma vez pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana, por abrirem o altar apostólico e profético todas as terças-feiras. E assim eu possa também ser tão honrado por pessoas tão honradas por Deus e tão especiais, que são vocês, né? Seja aqui presencialmente, seja pela internet. Na última semana, e quero glorificar a Deus pela vida do nosso capitão Cláudio, ele tem feito algumas sínteses, eu vou tentar fazer uma síntese aqui da síntese. E se existe um momento, assim que eu disse na semana passada, se existe um momento, né, que o povo de Deus será chacota, será humilhado, será envergonhado nessa terra, é este. E aí usei Provérbios 1,33, que diz que nós que damos ouvidos, disse o sábio, aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Mostrei que quem entra nesse ápice vai viver o primeiro céu aqui na terra, que aqui a terra é o primeiro céu, o segundo céu é onde ficam sol, estrelas, as constelações, onde o homem tem acesso, e o terceiro céu já seria onde Paulo foi, que é de onde o Senhor governa o mundo hoje, e lá o homem não tem acesso nenhum, a menos que Deus lhe chame, como fez com o apóstolo Paulo. Filipenses 1,6, que foi o texto base praticamente da semana passada, foi a introdução ao tema, onde diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Na página 11, então o subtítulo é Quando os ventos sopram. O apóstolo Miguel Ângelo começa com esse texto, que é um texto quase que poético, né? E hoje nós vamos vê-lo, assim como foi visto aqui no livro, e vamos ver de maneira mais rebuscada aí, de maneira personalizada, como Deus trata aqui na escola de capacitação, de uma maneira bem íntima e pessoal a cada um de nós. Mateus, Jesus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, ele diz: todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a ruína. O problema não é quando a casa desaba. O problema é que quando a casa desaba, é grande a ruína. Quando a casa desaba para o ímpio, não é grande a ruína, porque ele já é a ruína. Ele foi posto para isso. Mas quando a casa desaba para um filho de Deus, esse é um tema de aplicabilidade. Jesus, ele sempre usava parábolas para ilustrar situações, para enfatizar questões. Quando as pessoas à sua volta, depois dele pregar, depois dele falar, começavam a questionar muito, a fazer muitas perguntas. Jesus, imagine, na carne só tinha 24 horas, né? O Cristo da carne só teve 33 anos. E aí ele usava a parábola para tentar, então, alcançar pelo menos os espirituais.
Tem um dia que ele falou, se vocês não entenderem as parábolas, está tudo perdido. Nas minhas palavras estou dizendo aqui, né? Porque o questionamento principal ali, se você depois quiser olhar em casa, não precisa, acredite em mim, mas o contexto vem trazendo, anterior a isso, eles já estavam questionando quanto à salvação, quanto aos filhos de Deus, né, contra quem ia para o céu, quem não ia e tal, aquelas questões todas humanas que a gente fica o tempo todo querendo descobrir, e aí Jesus fala dessa parábola, que é uma parábola de construção, é uma parábola de comportamento que envolve investimentos, estrutura, sabedoria, fé, experiência, obediência e consequência. Essa parábola, ela trata do processo de vida do Filho de Deus. Essa parábola fala de uma construção. Puxa, e Deus levou 7 dias, e às vezes a gente quer fazer tudo num dia só. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, lembra? Calma. Com relação à carne, tenha calma. Parábola, podia até separar essa palavra e dizer parabola, né? Aqueles camaradas que não leem muito a Bíblia, que às vezes quando vão ler não sabem nem como está escrito, e o cara leu parabola, olha, tá vendo? Jesus é do futebol, ele está dizendo para a bola. É parabola, meu irmão. Daqui para frente, tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. É comportamento. E a cada dia nós temos 24 horas para gerenciar tudo isso. Foi o que Deus nos deu, englobando acordado e dormindo. Acordado e dormindo. Quer ter bons sonhos, quer ter uma noite boa? Viva melhor os seus dias. Eu vou te falar, tem noite para mim é terrível, sinceramente. Porque às vezes estou aqui e você fica pensando, não, tem noite que é complicada. Então, foi tão turbulento o meu dia, eu fiquei tão agitado na carne, fica de noite, fica complicado. Viva dias melhores, que você vai ter sonhos maiores, melhores, e noites mais tranquilas e seguras. Você está agitado, a pessoa agitada não escuta nada nem ninguém. Viu aquela passagem de Marta? Até postei no Instagram, quando postei o chamado para o culto de hoje, de Marta e Maria. Marta agitadona, correndo para um lado e para o outro, não parava para ouvir Deus. Este é uma palavra de comportamento. Jesus começa dizendo, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras. A pessoa nem ouve. Nem ouve, só quer falar, fazer, fazer. Nem ouve Deus. Depois, ele diz, e as pratica. Tem que ouvir e praticar. Isso é comparado a um homem prudente. Então, irmãos, vida espiritual, tudo começa e termina entre Deus e você. A igreja existe, ele edificou, diz Paulo aos Efésios, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo. Então, estamos aqui, né, fazendo isso. Estamos juntos. Que nos ouçam. Então, preciso saber que quando você entra nesse eixo, você rompe totalmente com o que gera a sua carne, principalmente uma das coisas que o apóstolo trata aqui, vale a pena depois você ler o livro, que bate muito contra nós e gera em nós é a insegurança, a timidez e o medo. Insegurança, timidez e medo. O apóstolo trata muito disso aqui. E aí ele, na página 12, ele diz, o que é ser prudente? O que é ser prudente? Ser prudente é ser sábio, usar de cautela, de inteligência, para prever acontecimentos inesperados, mudanças súbitas, a rotina de cada um de nós, o dia a dia da carne de cada um de nós, as 24 horas, que para nós é um dia.
que para Deus é como um ano. E que tem dia que para nós parece que vai levar 1000 anos, né? Como para Deus. Então, ele diz que você tenha prudência, né? Aí ele fala sobre um pensador que diz: prudência é o medo que caminha na ponta dos pés. Então você não deixa de caminhar, mas você, caminha sabendo onde você está pisando. Você está vendo aqui, Se eu caminhar aqui de qualquer jeito, a beirada do meu sapato onde pega. Agora, se eu caminhar na ponta dos pés, eu vou, com 59 anos ainda consigo, hein? Não vou andar muito, que vão dizer que eu estou querendo treinar para o carnaval aqui. Eu comecei a querer sambar, já vem aquela carne, já vem, né? Mas o camarada samba aqui, não sai daqui, Olha, nunca sambei, hein, gente? Olha que eu não sabia que você ia me ensinar a sambar. Ai, carne, sai carne, a carne está... Aí está queimando, aí está queimando. Se ficar na carne, começa a queimar. Então, só tenho 24 horas. Não, aqui você só tem meia hora, meu filho. Deus está falando, né? Deus está falando. Então, irmãos, temos que pensar o seguinte: sabedoria. Prudência depende de sabedoria. Diga, o sábio é prudente. O nécio é negligente. Vou repetir para você. Não sei se o Cláudio deve estar, nosso capitão deve estar online, ele vai anotar para a gente também. O sábio é prudente. O nécio é negligente. Eu não falei ímpio, eu falei nécio. Sábio e nécio são dois tipos de filhos de Deus. Um que ouve e pratica, outro que às vezes até ouve, mas não pratica. Tire a Bíblia do papel. Tire a Bíblia do papel. Não é a Bíblia aberta no Salmo 91, 121, 37, ou 1, ou qualquer outro daqueles, então, que você acha que são mais de proteção, em cima da mesa, que vai resolver. Não vai passar de um livro aberto, se você não tirar a Bíblia do papel. Tire a Bíblia do papel e introjete na tua mente, no teu coração, para que ela flua da tua boca. A boca fala do que está cheio o coração. Quem sabe mais, pode mais. O profeta Oséias disse: conheçamos e prossigamos em conhecer. O apóstolo Pedro disse: antes, crescei na graça e no conhecimento. Paulo disse: eu prossigo para as coisas que diante de mim estão. Paulo disse: eu não desfiro golpes, como se estivesse desferindo golpes no ar, murros, socos no ar. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Está lá em 1 Coríntios 9, 27, que esse eu tive que gravar, para você ter uma ideia. Eu esmurro o meu corpo, 1 Coríntios 9, 27, e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não seja o mesmo a ser desqualificado. Então, o problema grande da maioria dos pregadores é exatamente quando pregar, está só julgando o outro, e prega para o outro, julga o outro, fala do outro, e depois não recebe nada, e quando o vento sopra contra ele, a casa cai. E a grande ruína. Porque não é assim tão simples não, irmãos. Não é tão simples. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É que quem só ouve, e às vezes é o filho de Deus, que está falando para os filhos que ouvem, então tem o tímpano nos ovelinos, conseguem ouvir a palavra, mas usam da liberdade, a libertinagem, sabe, muitas vezes se acham que são os grandes, são os inteligentes, são os coaches. Não, sou muito inteligente, eu sou muito culto, eu estudo muito, eu estou muito preparado, humanamente falando. E veja bem uma coisa, o inteligente vive aprendendo, que bom, não,
porque ele vive aprendendo a sair de buracos, onde o sábio jamais cairia. Quer que eu repita? O inteligente vive aprendendo, que ele cai toda hora, então ele sai do buraco, fica todo bobo, olha, eu saí do buraco, viu? Eu sou inteligente, que eu sei sair de buraco. Vive a vida toda aprendendo a sair de buracos, nos quais o sábio, Sebastião, jamais cairia. Como eu caía em buracos. Pontinha do pé. Sábio sabe, aí o sábio vai lá. Fica difícil, né? Cada dia mais difícil, é uma situação que vem estranha, mas aí tem que, rapaz, não pode nem esbarrar, às vezes esbarra, aí o sábio corrige aqui, aí vai, dois para lá, dois para cá, aí o cara se distrai, cai no buraco. Aí ele arranha, fica todo bobo, né? É o inteligente, todo bobo. Eu saio do buraco, tu não sai do buraco. O sábio está olhando, peraí, como é que ele caiu naquele buraco, meu irmão? Rapaz, o sábio observa. Rapaz, não é que ele caiu naquele buraco? Oxa, estava tão claro. Meu Deus, a Bíblia é tão clara. A Bíblia diz que o Senhor não se agrada daquilo. Peraí, mas, meu Deus, ele se deixou levar pela ideologia de gênero? Ele esqueceu da ideologia de Gênesis? E se deixou levar pela ideologia de gênero? Mas todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou do mundo ecumene, o mundo dos salvos, o mundo que Deus criou de eternidade a eternidade. O apóstolo Tiago aqui disse, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem, contemplando no espelho o seu rosto natural, assim mesmo se contempla, depois se retira, logo se esquece. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera. Tiago aqui, ele dá um checkmate. Porque ouve, mas pratica de acordo com as suas potencialidades na carne. É como olhar no espelho. Você se olha e depois você se esquece. Por que você se olha no espelho toda hora? Primeiro para saber que você está vivo. Que morto não olha no espelho. E depois para saber como você está. Sabe? Esquece. Esquece da aparência. E ele diz, não é o rosto natural, porque senão você contempla a si mesmo. Agora, aí ele traz o checkmate, ele diz, mas aquele que considera na lei perfeita, que lei perfeita é essa, irmãos? É a lei da graça, é a lei do Espírito da vida. Ele disse, a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, porque tem que ter perseverança. Não sendo ouvinte negligente, lembra? O nécio é negligente, o sábio é prudente, o nécio é negligente, mas operoso praticante, anda na pontinha do pé, e é treinado, porque para andar na ponta do pé não é fácil não, mulheres que andam de salto alto aí sabem como é, meu irmão. Esse será bem-aventurado, em tudo, aquilo que ele pedir para Deus fazer. Porque, meus irmãos, o que tem de gente que não passa de um pedinte, tem gente que parece um pedinte, dá dor de parto, vê. Está cheio de pedinte na obra de Deus. E não faz nada. Ele disse, esse será bem-aventurado no que realizar. Você foi chamado para realizar coisas.
Então, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica. Mateus 7, 24 a 27. Tiago, ele fez um checkmate em cima disso. Tem que ouvir as palavras de Jesus e identificar. É a lei do Espírito da vida, que está lá em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. Você pode anotar, é remissão, Romanos 8, 1 e 2, diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Romanos 8, 1 e 2, versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, está na Bíblia, está na minha mente, no meu coração, porque eu tiro a Bíblia do papel. Então ele disse, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, nos livrou da carne. Depois Romanos 8 é um capítulo para você ler todo, sempre. Romanos 8 é Romanos capítulo 6 a 8, Romanos 6 a 8, Romanos 6 a 8, para você ler sempre os capítulos. Palavra, não basta crer, é preciso praticar. Diga para o irmão, não basta crer. Não basta ouvir e crer. Ouvir e crer, mas não pratica. Vai se assemelhar ao homem que não é prudente. Vamos ver aqui Marcos capítulo 13, versículo 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus é base. Ela é a base. Tudo passa. 24 horas passam. Céus e terra. Mas a palavra não passa. A palavra é o que verbaliza a vontade de Deus na nossa vida. Isaías 40, versículo 8, diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus, do nosso Deus, permanece. Essa erva e essa flor aí, meus amados, ela simboliza as coisas perenes, palpáveis, tudo isso passa. Então vamos buscar viver e fazer tudo o que nós fazemos, mas com sonhos que sejam motivo de glorificação a Deus. Se for para glorificar a Deus, está valendo. Aqui na página 14, o apóstolo diz assim, se lemos a palavra, os ensinamentos do Senhor, e não os praticamos, somos aquele que contempla seu rosto natural. Aí ele repete, né? Aqui o que Tiago disse, diz logo se esquece, ou como aquele que vai ao médico, recebe instruções, receita, comprovante de pagamento de tudo, e também esquece. Confesso que eu sou um pouco assim, às vezes eu vou ao médico, mas o médico me fala, desculpa, dá tanta má notícia, e manda fazer tantos exames, que aí eu vou e engaveto aquilo tudo, depois de um tempão que eu acho. Aí eu acredito até que seja a minha fé. Teve uma vez que uma madrugada que eu acordei, quem já sentiu isso aqui vai saber. Eu preciso pregar com o meu testemunho. Uma madrugada, minha esposa vai lembrar, deve ter uns 15 anos. Dante tinha acabado de nascer, olha como passou, hein? Tinha então 22 anos por aí, 21 anos, e me deu uma dor, que só quem já teve sabe o que é. Como é que é o nome? Crise renal. E eu estava com essa dor, acreditem. Tem uma clínica na rua que eu moro numa rua que ela termina e liga na Rua das Tulipas, que é uma rua de descida. Bispo Zé Carlos está lá no estúdio, sabe, né, Zé? Dom Zé. Sabe como é que é. Fica a uns 500 metros da minha casa. E é uma descida. E eu, do jeito que eu levantei, mais ou menos assim, eu fui para o carro, ali de abriu a porta do carro, a minha garagem é uma rampa, eu caí dentro do carro, só com o pé, eu fui, soltei o freio de mão, o carro desceu, manobrei, nem passar marcha praticamente eu consegui. E eu fui descendo aquela rua, até chegar na frente da clínica. Quando chegou, eu puxei o freio de mão e saí, e fui lá. Ai, Senhor. Aí a mulher, preencha a ficha aqui, eu falei, cheio de dor. Espera uns minutinhos, ficou lá 2 horas. A dor, sentar. Vai para a sala de emergência. Cheguei lá na sala de emergência, estou lá. Estou vendo aí, entra a enfermeira, um tempão, dor e dor e dor, isso 3 horas da madrugada.
E a enfermeira começa a preparar. Quebra aqui, abre ali, descarta aqui. Quando eu vi a sombra, vi só a sombra de um negócio assim gigantesco. Eu falei para ela, isso aí é para quê, moça? Então, isso é um coquetel que nós vamos te dar aí para quebrar isso tudo aí, meu irmão. Uma injeção. Tem três coisas que eu tenho medo. 3. Sogra, né? Sogra é brabo. Injeção e barata. Ah, que medão, né? E a injeção daquele tamanho eu nunca tinha visto, não, meu irmão. Eu que estava assim na cama, eu devia estar mais ou menos assim na maca, assim, que eu não conseguia nem deitar. Eu que estava aqui ouvindo a palavra, crescendo na graça e no conhecimento, sabe, ouvindo o apóstolo dizendo naquela época, olha, sarado pelas chagas de Cristo, praga alguma chegará à tua casa, não sei o que, me veio um arremate, de não sei se foi o medo da injeção ou se foi a palavra até hoje. O que eu sei, meu irmão, é que eu dei um pulo da maca e falei, peraí, já estou bom. Não, mas o senhor volta aí, o senhor tem que tomar essa injeção, senão isso aí não sai não. Eu falei, minha senhora, onde eu tenho que assinar para ir embora? Esquece isso. Fui lá larguei a mulher falando sozinha, fui lá na recepção, moça, onde eu assino aí para ir embora? Quando eu olhei aquilo, eu falei, tá, lembrei de toda a palavra, sabe, declarei, irmãos, e funcionou. Eu fui, não senti mais dor nenhuma, entrei no meu carro, liguei o carro, na volta é subida, tinha que passar marcha, passei as marchas, abri o portão, minha mulher quando viu já não entendeu nada, já estava lá dentro no banheiro. Meu irmão, saiu tudo que foi pedra, grande, pequena, não sei o que foi, que nunca mais eu vou sentir essa dor em nome de Jesus. Que é terrível, a dorzinha. Eu não quero nem ter que cair mais nesses buracos, que eu demorei muito a lembrar da palavra, pelo amor de Deus. Tive que passar aquele tempo todo. Você está entendendo agora? Sabe, tem dia que eu como um pouquinho mais de sal assim, eu começo a sentir às vezes uma dorzinha aqui, eu falei, vou diminuir o sal, eu já fico mais, eu já me regulo agora também, estou com 59, eu me regulo também. Tudo isso é sabedoria, tudo isso é prudência, tudo isso, sabe, fazer o que nós temos que fazer e avançar, porque, sabe, nós somos barro nas mãos do oleiro, você lembra? Aí, olha aí, na carne nós somos isso aí, somos uma montanha de barro. Montanha de barro. Na página 17, lá no finalzinho, o apóstolo diz, a palavra ensina a ter bom senso. Ó, bom senso. Que é aquilo que eu tenho dito já desde a primeira aula, coerência. Coerência na palavra, bom senso. Cautela, prevenir-se, ter critério e sabedoria, tanto da coisa certa, como no momento adequado. Então, queridos, muitos conselhos e dicas do nosso cotidiano, o apóstolo dá aqui, nessas entrelinhas, né? Como viver, o planejamento do futuro, coisas importantes para você ler depois. Esse quadro aí que você está vendo agora, ele é uma olaria, então já é um lugar mais onde o barro fica mais industrializado para uma produção maior em massa. E aí, olha, aí é um quadrado, um grande, parece uma caixa d'água, uma cisterna, onde aquele barro que estava lá fora, ele joga aí dentro. Entende? Que aquele barro vem bruto, aí ele joga aquele barro dentro dessa cisterna, tipo uma cisterna, e coloca até a boca de barro. Depois ele joga água. E quando ele joga água, o barro diminui, o barro reduz. E esse momento de jogar a água aí no barro é que vai dar um preparo.
E você está vendo que aí tem pedaços de vaso, você está vendo ali vasos quebrados ali no meio? Por que Deus nos fez de barro nessa carne? Barro. Porque o barro é um material totalmente reciclável. Ele não perde o vaso. O vaso quebra, que é a nossa rotina. Estou indo bem, mas tem um momento aqui que realmente o vaso quebrou, e aí? Você tem que ter a coragem de ajustar a palavra, de voltar à reabilitação. Quanto menos você quebrar, que é o cair no buraco, que é a casa que vai, que a rocha e grande a ruína, quanto menos, melhor. Quanto mais sábio, menos você vai cair no buraco. Você vai ficar mais olhando o outro, falar, cara, eu sabia. Um tempo aí teve uma situação grave aí com uma pessoa, às vezes a pessoa mais íntima, minha esposa que é comigo, fala as coisas comigo, às vezes ela fica assustada, eu digo, eu sabia. É previsível. Então, tem ali vasos quebrados, porque o que acontece? Depois que ele coloca água e tudo mais, aí vai desse equipamento aí, e ele tem umas facões que ele vai girando, isso aí vai girando, e o barro vai rodando ali, e ali vão soltando as raízes, as impurezas, a pedra. Olha aí já ele tirando o barro, né? Tá vendo o barro aí na mão dele? Ó, tá vendo ele moldadinho aí? Ó, aí, olha o barro aí, como é que ele saiu, tá purinho, não tá? Ali naquele lugar também é colocado lá a água, que a água sempre é a palavra. Então, o primeiro que você precisa ver, a máquina trabalha ali com a água, fazendo a limpeza, fazendo tudo. É o nosso dia a dia, é a nossa rotina. Filipenses 4, Paulo fala isso. Agora eu vou ler rapidamente o texto que vai apoiar isso que eu mostrei para vocês. Filipenses 4. E a paz de Deus, olha, num tempo de pandemia, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tem um finalmente. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, respeitável, puro, boa fama, amável, alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, olha que responsabilidade em mim, isso praticai. Quantos de nós podemos dizer isso? Eu sei que todos nós estamos caminhando para a perfeição, é normal que em alguma coisa a gente, mas, irmão, pelo menos o máximo que você puder, esforce, tem que ter esforço. Ele diz, praticai. Ler a palavra é até gostoso, agora praticar não é fácil não. Ele diz, aí o Deus da paz. Fora disso não vai ter paz, só vai ter guerra. Aí ele continua, Deus da paz será convosco, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi. Paulo caiu em buraco a beça, mas ele disse, eu aprendi a viver contente, contentamento. Quais são as suas reações? Bispo, você é agradecido o dia todo, você está contente o dia todo? Nada, tem hora que eu fico de cara amarrada também, mas logo, logo tem que desfazer. É assim que eu vivo dia a dia. Amarra a cara, desamarra. Amarra a cara, desamarra. Amarra a cara, vem a palavra, desamarra. Está entendendo? Isso é o dia todo. O apóstolo fala aqui sobre as situações que ele também enfrentou. Não é diferente comigo, não vai ser diferente com você. Então, toda e qualquer situação. 12. Tanto sei, tem que saber, estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Eu não vivo crise, seja provação,
ou seja a tentação, eu confronto, eu enfrento, eu aprendo. Eu nunca perco, disse Billy Graham. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, em todas as coisas, tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, estou falando do dia a dia. O apóstolo aqui na página 17, ele diz, precisamos pensar que estamos nessa vida sujeitos a tempestades, mudanças bruscas. É muito fácil ser um leão, um gigante, quando tudo corre bem. Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3. É nessa hora que faz a diferença. Olha aqui o que Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto racional, que não é apenas vir à igreja, mas é diariamente você se submeter como barro nas mãos do oleiro e deixar a palavra trabalhar na tua vida. É não você ficar agitado para lá e para cá e pensando apenas como uma coisa, uma força humana e natural, mas pensar no reino, pensar no que vale mesmo para Deus. Ele disse, apresente diariamente, o tempo todo, desde que você acorda até você vai dormir. E Romanos, então, versículo 2, ele diz, e não vos conformeis com este século. Não é a forma deste mundo. Temos que ter muito cuidado. Não é a forma desse mundo, não é como o mundo olha. Mas transformai-vos, quer dizer, então tem uma transformação. Essa transformação é que dá trabalho. Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado. Porque o fácil, o bom te atrai. O bom te atrai, meu irmão. O agradável te distrai. Mas só o perfeito te constrói. E o perfeito está nesse selo de Deus, que vem no próximo versículo de Romanos 12. Fiquem ligados aqui, por favor, que essa conclusão é muito importante. O versículo 3, querido. Porque pela graça quem foi dada. Paulo não tinha culpa. Desculpa, eu não tenho culpa. O apóstolo Miguel Ângelo não tem culpa. Nossa liderança não tem culpa. Nós não temos culpa. Quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, menos culpa você sente. Você não sente culpa, você sente responsabilidade. Paulo dizia, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, olha que palavra, hein? Que palavra, além do que convém. Corta lá e corta aqui, meu irmão. Corta lá e corta aqui. Estou aqui totalmente submisso ao trono da graça, numa conexão perfeita. Ficaria aqui até 3, 4, 5 horas da tarde. Não posso, eu sei que não posso. Ficaria. Acredite. Tal é, sabe, a visão maravilhosa do reino de Deus na minha vida. Nesse momento. Deixa lá, filhinho, no versículo, não acabei de ler ainda não. Cada um dentre vós. Ele não está falando do pessoal do mundo, não. Ele está falando de nós, dentro da igreja. Cada um dentre vós. Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é viver e aplicar a palavra. Isso é saber onde está a sua base. Salmo 62, versículo 6. Se só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei abalado. Olha aí, o vaso prontinho, decorado, num lugar, numa casa, em destaque. Vaso é para ficar em lugar de destaque. Barro é problemático. E aí? Quando quebra o vaso? Tá bom, Deus faz de novo, é totalmente reciclável o barro, mas leva tempo, cuidado. Cuidado com a tua credibilidade, cuidado com a confiança, cuidado com a tua responsabilidade, porque se quebra o vaso, para você recuperar isso leva tempo, para fazer outro igual. Cuidado para não ficar querendo aprender a cair em buracos onde o sábio jamais cairia. Porque você foi vaso, não é para ficar caindo em buraco e ficar sendo reconstruído toda hora, não. Ah, ele está aqui para te levantar se o mundo te fizer cair, meu irmão. Quanto mais você amadurecer, menos o mundo vai te fazer cair. Pare de dar trabalho para Deus, deixa Deus descansar. Você tem uma finalidade. Deus quer dar a conhecer este mundo
Não são as riquezas do homem, não. A riqueza da sua glória. Em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Ventos sopram. Quanto mais você for vaso de misericórdia, maiores serão os lugares de destaque que você está. Barro nas mãos do oleiro. Assim seja. Assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Sou o Bispo Daniel Anecleto, graça e paz. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, obrigado por tão grande oportunidade, tão grande honra, Senhor, de poder ministrar a Tua graça a corações tão receptíveis, Pai, seja aqui presencialmente, seja pela internet. Obrigado. Que sejas Tu a honrar, Deus, cada vez mais a vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, nossa bispa primaz, sua família, todos, Senhor. Que assim, Deus, ouvem a Tua voz a meu respeito, Pai. Eis-me aqui. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que se colocam como barro nas mãos do oleiro e vivem como vaso de glória nesta terra. E o povo mais feliz desta terra tome posse e diga amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aleluia, amém, glórias a Deus. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.